A paz do Senhor para todos. Sou Felipe Ferraz, da Igreja Batista em Renovação Espiritual de Penedo, pastoreada pelo pastor Wilson, meu querido pastor e amigo. E estamos aí dando esse pequeno estudo do Apocalipse. Estivemos falando ontem sobre o Anticristo, a lição 3 da revista aqui, E hoje vamos estar falando sobre o Império do Engano e a conclusão. Então hoje vai ser a conclusão do estudo do Apocalipse, lição 3. Vamos em nome do Senhor Jesus. O Império do Engano. Observe o que a Escritura ressalta a respeito do Império do Engano. Jesus declarou que o diabo é o pai da mentira. Esta, aliás, é a sua arma principal. Vamos ver João, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, o império do engano é praticamente o império do anticristo, que é direcionado assim por Satanás, que é o pai da mentira. E o diabo ele vai dar todo o poder ao anticristo para reinar. Só que ele vai reinar com a mentira, conforme sempre reinou, E é a arma principal do diabo. Por isso mesmo que nós, seres humanos, sendo cristãos ou não, nós não podemos viver na prática da mentira. Temos que ser sinceros, verdadeiros sempre, porque a verdade e a vida é o Senhor Jesus. E se queremos morar no céu um dia, temos que sair de tudo quanto é tipo de mentira. Não podemos andar com a mentira, jamais. Tem aqui também outro texto, Apocalipse 12. Versículo 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o diabo e Satanás, que engana todo mundo, e ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Então tá aí mais um texto afirmando que Satanás, o diabo, ele é o pai da mentira, e foi declarado pelo Senhor Jesus, como pai da mentira. O império do engano, então, está aí, Jesus também disse que nos últimos dias surgirão em todo o mundo falsos cristos, falsos profetas, falsos apóstolos, falsos mestres, falsos doutores, falsas doutrinas, falsos espíritos, falsos testemunhos e falsos evangelhos, os quais desviarão milhões de seres humanos da verdade. Se possível fora, enganariam até os escolhidos. Mateus 24, versículo 24. Porque
porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. É o que o anticristo vai fazer. E ele já está preparando isso já há muito tempo. Satanás, antes, né? Ele já está preparando isso há muito tempo. Usou os magos de Faraó, que Arão lançou, né? A vara de... O cajado de Moisés virou uma serpente. Os magos de Faraó também foram e também fizeram a mesma coisa, né? A pitonisa de Endor, que rei Saul foi consultar com ela para ver se trazia Samuel dos mortos para falar com ele, também a mesma coisa, enganou. A Bíblia vai dizer, sabendo Saul que era Samuel, se prostrou. Mas na verdade não era Samuel que estava ali, Samuel já estava morto. Não tem como pessoa morta voltar aqui para falar com os vivos, não tem como. Ao homem está sujeito morrer apenas uma vez. Depois disso, acabou, né? Morreu, está aguardando a ressurreição dos mortos quando Jesus voltar para buscar a igreja, onde os mortos vão ressuscitar primeiro. Então não venha me dizer que alguém voltou lá do além, lá do mundo dos mortos para falar com você, não. Isso é mentira, tá? E o diabo ele usa dessas táticas, ele quer fazer sinais e prodígios para enganar, ele é engano. Ele é engano, ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. E olha só, vão surgir falsos cristos. Já tem eles por aí, ó. Henri Cristo mesmo é um deles. Tinha um lá na Coreia também que morreu agora recente, né? O filho dele continua a obra dele. Tinha um em Miami, a mulher dele continua também a obra dele, morreu também, né? Se fossem Cristos verdadeiros, eles não iriam morrer, né? Porque o Cristo verdadeiro morreu, mas ressuscitou, venceu a morte. Esse da Coreia e o de Miami não venceram a morte, estão lá mortos, né? Falsos profetas. Tem falsos profetas fora e dentro da igreja, tá? Tem muita gente falando coisa que Deus não mandou falar, falsas revelações, falsas profecias. Cuidado. Falsos apóstolos, ou seja, falsos líderes religiosos que inicia uma obra como sendo obra de Deus, mas ensina coisas antibíblicas, principalmente sobre a doutrina da prosperidade. Só fala que a pessoa vai vencer, que vai ter o carro do ano e tal, e alguns chegam a testemunhar que realmente receberam. Eu estava endividado, recebi tanto, consegui quitar minhas dívidas, agora eu tenho 3 carros, tenho 3 fazendas e tal, e tal, e tal. E a salvação? Cadê a salvação, a santificação? Será que essas pessoas ou esses líderes religiosos estão no caminho certo da santificação, estão largando a vida de pecado? Porque ser abençoado, gente, todo mundo é. Ser curado, receber uma porta de emprego, mas e a salvação? E esses falsos apóstolos estão por aí. São falsos líderes, falsos mestres, falsos doutores, falsas doutrinas, falsos espíritos, falsos testemunhos e falsos evangelhos. Tem muita gente que recebe para fingir que está possessa. Tem muita gente que recebe
para dizer que foi curado. O engano está aí, gente, está aos milhares. Não vou dizer o nome das igrejas, mas todo mundo conhece. O ser humano é inteligente, né? Não preciso nem dizer o nome desses líderes e nem de suas falsas igrejas, porque estão espalhadas por aí, né? Falsos evangelhos, porque o evangelho verdadeiro é o evangelho da cruz, dos espinhos, do sofrimento, do céu, do inferno, do Senhor Jesus, do diabo, da santificação e do pecado. Igreja que não prega contra o pecado, que não prega que o Senhor Jesus está voltando, que não prega sobre o céu e sobre o inferno, não é evangelho. É falso, totalmente falso, mentiroso, enganador. E todos eles estão assim com o anticristo. Estão de mãos dadas com ele, todos eles. Tá? Paulo acrescentou que nos últimos dias espíritos imundos invadirão a terra, promoverão e implantarão o engano, levando as pessoas à mentira. Vamos lá? 1 Timóteo 4, versículo 1 ao 3. Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstência de manjares de Deus, que Deus criou, para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. É o que já tem acontecido isso aí também, tá? Os espíritos imundos já têm invadido a terra desde muitos séculos passados. E para a gente não ser enganado pelo império do engano do anticristo, que já está, né, pairando sobre a terra, ele não, o anticristo ainda, né, mas o império do engano dele já está e está enganando muita gente. Para não sermos enganados por ele, pelo império do engano do anticristo, nós temos que ler a palavra, pedir o Espírito Santo, o melhor de todos os dons, na minha opinião, que é o dom do discernimento de espírito. Porque aí você vai ver se a pessoa está sendo usada por Deus ou não. Deus vai te falar na hora: opa, esse aí não. Repreende, o que é demônio, é espírito maligno. E nós temos que tomar cuidado, porque eles vão enganar até os escolhidos, se possível for. Até quem fala em línguas, quem profetiza, quem se diz que é um ungidinho, que prega aqui, que louva, até esses serão enganados. Infelizmente, né? Por fim, Jesus exortou seus discípulos acerca dos dias finais. Disse ele: acautelai-vos que ninguém vos engane. O próprio Senhor Jesus, ele trouxe uma palavra de exortação, né? Que os discípulos eles deveriam tomar cuidado, que já estava chegando o tempo do fim, que nos dias do fim, que ninguém poderia enganar a eles, que era para eles se acautelar, ficar vigilantes, para que ninguém viesse a enganar a eles. Igual Ananias e Safira. Chegaram, né?
e falaram, né? Olha, nós temos aqui, eu vendi essa propriedade e estou aqui depositando esse dinheiro. Quando, na verdade, se não me falha a memória, acho que foi o apóstolo Paulo que Deus revelou para ele, Ananias, por que que encheu o seu coração de mentira? Por que que você deixou Satanás encher seu coração? Por que que você fez isso? Você está enganando a quem, Ananias? Ele combinou com a mulher dele, vamos vender e vamos reter uma parte e vamos dizer que vamos dar essa quantia aqui e só temos essa e não temos outra parte não. E a Safira, que era esposa de Ananias, combinou, tentando enganar a Paulo. Só que Paulo, um grande apóstolo do Senhor Jesus, na mesma hora Deus falou o coração dele, ele está mentindo. E na mesma hora, quando Paulo acabou de falar com Ananias, Ananias cai duro no chão, é fulminado. E ele vai lá e fala com Safira, né? O apóstolo Paulo fala, né? Os mesmos que levaram seu marido estão aí fora, e eles vão te levar também. Ela na mesma hora, por ter mentido junto com ele, né? Cai morta no chão também. E os mesmos que sepultaram o marido dela foram pegar o corpo dela e levaram para sepultar também. Então nós temos que tomar cuidado com o engano. Tem muita gente com pele de ovelha, mas na verdade são dragões, são cobras venenosas usadas pelo diabo. E nós temos que vigiar muito, tá? Para não sermos enganados, porque o império do engano do anticristo usa essas pessoas. Usa essas pessoas, infelizmente. E o pior que não é só nas falsas religiões, mas é também dentro do evangelho. Tem muita gente que fica rodopiando, cuspindo fogo, plantando bananeira, entregando aqui, ó, Deus me revela isso, Deus me revela aquilo outro. Entendam, eu não estou dizendo que isso não é poder de Deus. Eu sou pentecostal. Mas existe muita gente que fica fazendo esse tipo de coisa, mas está com a vida errada. Está em adultério, fornicação, prostituição, bebendo escondido, fumando escondido, achando que está enganando, né? Tá enganando ao homem, aos homens carnais, né? Aos sacerdotes cegos, que não enxerga, né? Que dá oportunidade para qualquer um. Mas enganar a Deus, meu filho, não tem como não. Não tem como. Uma certa vez eu soube de um determinado sujeito que ele foi pregar numa determinada igreja aqui na minha cidade mesmo. Quando eu fiquei sabendo, eu falei, meu Deus, tenha misericórdia. Mas se lá tem profeta de Deus, ele vai ser barrado lá. Depois fiquei sabendo que o pastor da igreja não deixou o sujeito pregar. Colocou outro para pregar no lugar dele. Glórias a Deus por isso. E nós temos que tomar cuidado, porque tá aí, gente, em proporções gigantescas a apostasia. Está falando aqui na conclusão. O que é apostatar? É sair do caminho do Senhor Jesus. Se desviar da fé, se apostatar da fé. Estando dentro, mas na verdade você está fora. Você está dentro do templo, das quatro paredes da igreja, cantando glória a Deus e tal, mas você ao mesmo tempo está fora do paraíso, do céu. Porque naquele grande e terrível dia ninguém vai enganar, não. Eu preguei, eu fiz isso. Ele vai dizer o quê? Não te conheço. E isso é perigoso, gente. Hoje você ainda dá tempo de se converter ainda de verdade mesmo. Parar com engano. Pare com engano.
Quando a apostasia alcançar proporções gigantescas, abrangendo o mundo inteiro, o Espírito Santo e a Igreja serão tirados da terra. Só então haverá a manifestação do Anticristo, que será revestido de poder satânico, referenciado por sua inteligência, carisma e liderança e admirado pelas massas populares. Quando a apostasia chegar no mundo inteiro, abranger todo o universo, a trombeta vai tocar, o Senhor Jesus vai surgir nas nuvens, a igreja vai subir para encontrar com ele, os mortos vão ressuscitar primeiro, nós que estivermos vivos e fiéis e salvos nele, vamos ser arrebatados, o Espírito Santo vai sair da terra junto com a igreja, e aí o anticristo vai surgir e vai reinar, né? E ele vai estar revestido do poder de Satanás. O anticristo, gente, ele vai estar totalmente rodeado pelo poder demoníaco mesmo. No início, bonzinho, vai resolver problema, vai curar, vai fazer coisas milagrosas. Mas espera para ver depois quem ficar aqui, o que ele vai fazer. Né? O espírito demoníaco da besta, mencionado na Escritura como o espírito do anticristo, já está operando no mundo. O poder desta força maligna espiritual foi-lhe conferido pelo dragão, o diabo. Essa força controlará a vida pública e privada de milhões de indivíduos durante o governo do homem do pecado, o filho da perdição, que no caso é o anticristo, né? Essa força demoníaca já está no planeta Terra, mas ainda não se manifestou, porque o anticristo só vai surgir depois que a igreja for arrebatada e o Espírito Santo for junto com a igreja. Enquanto o Senhor não vier buscar a igreja, o anticristo está lá, quietinho, mas ele já está aí já. Existem boatos, existem assim algumas características que a gente pode mais ou menos deduzir de quem é o anticristo. Eu mesmo suspeito de um, não posso falar quem é, mas eu suspeito de um que inclusive me falaram que ele é da linhagem judaica. Se ele é da linhagem judaica, então ele está propício de ser o anticristo. Mas ele ainda não pode, mostrar as garras dele, ele não pode governar o mundo inteiro, porque isso ainda não foi dado a ele, só vai dar depois do arrebatamento. Depois. Assessorado diretamente pela segunda besta, que é o falso profeta, o anticristo terá a sua marca, o seu logotipo, a sua senha, a sua legenda, postada na mão direita ou na testa de todos aqueles que o servirão. Muitos que ficarem aqui depois do arrebatamento da igreja, quando o anticristo reinar, vão ser marcados pela marca da besta, do anticristo, na mão direita ou na testa. Conforme eu falei, ele vai governar também, foi falado aqui, deixa eu ver, na economia. Ele vai mandar em tudo. O real aqui do Brasil, o dólar e outros tipos de moeda vão desaparecer do universo. Só vai ter essa marca da besta na mão direita ou na testa, aonde ninguém vai poder comprar, comer, fazer nada sem essa marca. Mas acho que mais para frente vai falar sobre isso. Se não falar, já vou adiantar. Quem aceitar a marca vai poder viver, porque o anticristo não vai matar essa pessoa.
Mas quem aceitar a marca da besta vai estar servindo o anticristo. E, praticamente, vai estar assinando sua ida para o lago que arde com fogo e enxofre, quando o Senhor Jesus voltar no cavalo branco para a guerra do Armagedon, onde ele vai vencer o dragão, o inferno, a morte, o falso profeta e o anticristo. E eles todos serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre. E todos que servirem o anticristo também serão lançados lá, juntamente com o anticristo. No final dos 7 anos, ele será vencido e condenado, aleluias, por ocasião da revelação do Senhor Jesus na batalha do Armagedon, na segunda fase do retorno de Cristo. 2 Tessalonicenses. Está pertinho aqui, peraí. 2 Tessalonicenses. Segunda epístola. Cadê? 2:8. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro de sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. O anticristo vai ser vencido, ele vai reinar. Deus vai permitir que ele engane as nações, que ele seja um líder poderoso aqui na terra. Ele vai reinar 7 anos. Mas no final dos 7 anos, o Senhor Jesus volta, desce aqui na terra e vence com assopro da boca. Ele vai vencer o anticristo, ele vai ser derrotado. Mesmo que ele não aceite, mas ele vai ser derrotado. Satanás vai ser derrotado. O falso profeta, os demônios, tudo vai ser derrotado pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para a glória do Senhor Jesus. O Senhor Jesus é tão poderoso, gente, que só em abrir a boca, o assopro da boca do Senhor Jesus, dos lábios dele, ele vai derrotar o anticristo. Para a glória do Senhor Jesus. E isso, o que nos garante é a Bíblia Sagrada, e ela é a verdade. Quem não crê nesse livro, eu aconselho a passar a crer, porque esse livro aqui é real, é verdade. E esse livro diz que com assopro da boca, o Senhor Jesus vai derrotar, vai vencer o anticristo. Em nome do Senhor Jesus. Que nós possamos estar do lado direito, onde ficam as ovelhas. Que nós possamos estar juntamente com o Senhor Jesus, sermos arrebatados e não ficarmos aqui na grande tribulação no reinado do anticristo. Ah, Felipe, quem não aceitar a marca da besta, na testa ou na mão direita, o anticristo vai matar essas pessoas. Mas essas pessoas serão salvas, porque alguns que ficarem aqui depois do arrebatamento, depois de um período muito grande de angústia e tribulação no reinado do anticristo, algumas pessoas vão se converter a Cristo. Algumas, né? Uma grande... Por quê? Vai falar isso também, eu estou adiantando muito. Porque o Senhor vai enviar 144 mil que estarão pregando a palavra aqui. Né? Isso vai falar mais para frente um pouco. Né? E nisso, multidões e multidões vão aceitar o Senhor Jesus e vão se converter e não vão aceitar a marca. Então esses serão mortos pelo anticristo. Infelizmente, né? Mas que eu e que você possamos estar aqui, agora, prontos, preparados,
para subir com o Senhor Jesus, para encontrar com Ele no arrebatamento. Pode ser agora, pode ser daqui a alguns minutos, pode ser amanhã, pode ser daqui a algumas semanas, alguns meses, alguns anos, eu não sei. Nem o Senhor Jesus sabe, o Filho, só o Pai é que sabe. Que dia que o arrebatamento vai acontecer. Ele só disse para estar vigilante, para a igreja estar vigilante, só disse isso. Só cabe à igreja estar vigilante, somente aguardando a volta do Senhor. Deus abençoe a todos. Amanhã, se Deus me permitir, estarei falando sobre a grande tribulação, que no caso é o reinado do anticristo, né? Ele vai reinar na grande tribulação. Estarei falando sobre isso, a lição 4 do estudo do Apocalipse para a glória do Senhor Jesus. Compartilhe meus vídeos, podem ficar à vontade, para a glória do Senhor Jesus. Muito obrigado a todos que sempre estão aí juntos, participando. Deus abençoe a todos. Um forte abraço ao seu amigo, irmão em Cristo, Felipe Ferraz. Fiquem na paz do Senhor. Amém.